Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje nós estamos no 18º dia e a nossa leitura nós faremos hoje em Gênesis no capítulo 19, iremos até Mateus no capítulo 18, retornaremos em Neemias no capítulo 8 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 18. Antes de iniciarmos, peço que você deixe o teu curtir, o teu compartilhar e também que você possa estar escrevendo aqui embaixo nos comentários, pois isso ajuda muito o canal e se você tiver alguma dúvida nós podemos estar respondendo. Hoje nós iniciaremos a nossa leitura em Gênesis capítulo 19, que Deus fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembre que o sobrinho de Abraão, que agora o nome dele já foi trocado, ele está vivendo nessa região de Sodoma e Gomorra. E quando Abraão sabe que a cidade seria destruída, aí ele pede aqui ao Senhor uma intervenção divina para que o seu sobrinho Ló não venha sofrer uma punição de morte, né? E nós vamos iniciar essa leitura que inicia contando a trajetória da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos a ela? Gênesis capítulo 19 diz assim: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens da parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-no para nós, que viemos aqui para ter relações com eles. Ló saiu da casa, fechando a porta ali, e disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entender. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Sai da frente, gritaram. E disseram: Estes homens chegou aqui como estrangeiros e agora quer ser juiz? Faremos o que for pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram com a cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar mais a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-nos aqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está prestes a destruir essa cidade. Mas eles pensavam que eles estavam brincando, e ao raiar do dia, os homens insistiam com Jó: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas duas filhas, e os que vocês serão todos mortos, e essas cidades serão castigadas. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a sua mulher e as suas duas filhas, e tiraram eles dali à força, e os deixaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, e não pare em lugar algum da planície. Fuja para os montes, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, e seu senhor foi bondoso comigo, poupando-lhe a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena. Esta é tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade até que você fala. Fuja depressa, porque não poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre toda Gomorra e Sodoma. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Quando Deus
arrasou as cidades da planície, lembrou Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens na redondeza para que nos possuam, segundo o nosso costume da terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao homem, e a sua filha mais velha entrou e deitou-se com ele, e ele não percebeu que ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos lhe dar vinho novamente essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu que ela se deitou com ele, nem que se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho, e deram o nome de Ben-Ami. E este é o pai dos Amonitas de hoje. Então nós vamos agora fazer a leitura de Mateus, que está lá no capítulo 18, aonde Jesus ele conta novamente outras parábolas para os discípulos. Eu lembro que as parábolas eram para que as pessoas também humildes tivessem acesso ao conhecimento do reino dos céus, falado de forma simples e clara. Mateus, o capítulo 18, diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior do reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: Eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, que crer em mim, melhor seria amarrar uma pedra sobre um moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa daqueles que fazem cair em pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio dessas aconteçam. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos e os pés e ser lançado no lago de fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque e o joga fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu digo-lhes que os anjos dele estão nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Que se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E que se conseguir encontrá-lo, garanto que ela ficará mais contente do que aquela ovelha, do que com as 99 que se perderam? Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou outros 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento dessas 2 testemunhas. E se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como um pagão ou publicano. Diga a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso será feito, porque meu Pai está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: Digo você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos, tudo o que tinha e possuíssem, foram vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo e pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, e que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu consenso caiu de joelhos
implorando: tenha paciência comigo, eu pagarei a vocês. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a dívida porque você implorou, e você não deveria ter misericórdia do teu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, que cada um de vocês não perdoar em seu coração ao seu irmão. Vamos agora fazer a leitura de Neemias, no capítulo 8, que após a reconstrução dos muros e também fechadas as brechas dos muros de Jerusalém e também da volta do povo que nós lemos em Neemias no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura no capítulo 7, desculpe, a volta do povo no capítulo 7, nós vamos fazer a leitura de Neemias 8, onde ele vai falar sobre eles lendo publicamente as leis do Senhor. E diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo se juntou com eles, como se fosse um homem só na praça, na frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que foi constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar do sol até o meio-dia, de frente para a praça, em frente de toda a porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura dos livros da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado direito estava Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estava Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este pôde vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. E Esdras louvou ao Senhor, e o grande Deus, e todo o povo ergueu a mão e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com rostos em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Sebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaias, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-a, explicando, a fim de que o povo entendesse do que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois o povo estava todo chorando quando ouviam as palavras da lei. Então Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se estressam, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este dia é o dia santo. Não fique triste. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que não tinham nada preparado e celebrar aquele grande dia, pois compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, sacerdotes, levitas, se reuniram com o escriba Esdras para que estudassem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram que todas as cidades em Jerusalém saiam aos montes e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de palmareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito na lei. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram todas as tendas nos terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que ficaram junto na porta de Efraim. Todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus, e eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º, conforme um ritual que houve uma reunião solene. E para nós finalizarmos a leitura de hoje, vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, onde o apóstolo Paulo ele começa a percorrer
as cidades de Corinto e outras regiões, levando a palavra de Deus. Ele diz assim: depois disso, saiu Paulo de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficando morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Todos os sábados ele debatia nas sinagogas e convencia os judeus e os gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando os judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e disse: caia sobre a cabeça de vocês o próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua casa e o dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um conjunto e um levante contra Paulo e o levaram a tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo, adorando a Deus de uma maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixo de algum delito ou crime grave, seria razoável ouvi-lo. Mas, visto que se trata de apenas uma questão de palavras ou de nome da própria lei, resolva o problema de vocês mesmos. Não serei juiz dessa coisa. E mandando expulsá-los do tribunal. Então todos se revoltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com relação a isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu dos seus irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Crencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso, e ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, o que pela graça havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Muito obrigado pela tua companhia, é um prazer ter você aqui juntamente comigo. Espero você amanhã, no 19º dia da leitura das Sagradas Escrituras. Não esqueça de compartilhar, de deixar o teu curtir e teu comentário no final desse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pelo poder transformador da palavra.